falar de registro de produtores, de produtores do produto, mas para dar introdução a esse tema tenho que falar da parte da legislação. E como sabem, o decreto-lei que fala dos fluxos específicos é o UNILEX, que se designa por 152D 2017 de 11 de dezembro. Esse diploma teve várias alterações. A mais recente, e que foi a maior, foi o Decreto-Lei 102D 2020, publicado a 10 de dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de julho do ano passado, e que, entretanto, em agosto, sofreu uma nova alteração por apreciação parlamentar, que é a Lei 52 de 2021, e é neste diploma que consegue encontrar a republicação para não ter consultado várias peças legislativas. No que diz respeito ao registro de produtores, além desta legislação, importa também conhecer o Regime Geral de Gestão de Resíduos, que foi instituído pelo 102D de 2020, de 10 de dezembro. Os fluxos específicos são aqueles que, pela sua característica, pela sua origem, embora transversal, tenha, no fundo, regras específicas. E, neste momento, temos vários fluxos específicos, as embalagens, os óleos lubrificantes, os pneus, os resíduos de pilhas e acumuladores, os veículos, os RES e também os resíduos de construção e demolição. Antigamente, há coisa de um ano e pouco, havia os óleos alimentares, mas foi revogado na sequência do 102D de 2020. Estes fluxos específicos foram evoluindo no tempo e temos aqui uma imagem que nos mostra a evolução. Portanto, começamos em 97 com a 7 ponto verde para as embalagens, depois mais tarde com a Valor Med, a Valor Pneu para os pneus, depois os equipamentos eletrónicos com a RP e a AM3E, que agora é Eletrão, e fomos evoluindo também para as pilhas e acumuladores, para os óleos lubrificantes, e neste momento temos um cenário em que todas as licenças estão em prorrogação até ao final do ano de 2022, sendo que a Sogilub está no seu segundo ano de licença da terceira renovação. Para entenderem o que vou falar sobre o registro de produtores, importa aqui fixar alguns artigos. O artigo 7º do UNILEX, que refere que quem coloca bens no mercado, sejam produtos dos fluxos específicos ou as embalagens, têm que estar sujeitos a um sistema individual ou sistema integrado. Caso contrário, o artigo 88 vem dizer que se não cumprirem o 7º, não podem colocar no mercado. E, além desta regra, também se falharem o artigo 19º, que tem a ver com o registro de produtores, também não podem colocar no mercado. Ou seja, para colocar no mercado, há que cumprir o artigo 7º concomitantemente com o 19. E importa perceber o que é produtor do produto. O produtor do produto está definido na lei, é uma definição extensa, com 4 linhas, que se resume, no fundo, a quem fabrica, a quem importa ou adquire no outro Estado-membro, e também quem tem as marcas próprias. As marcas próprias são aquelas organizações que pedem a outras para fazerem seu nome. Eu estou-me a recordar, por exemplo, dos robôs de cozinha, que nós conhecemos a larga escala, as Bimbis, mas depois temos as IAMs e as Cookits, que são dos grandes distribuidores que pedem a outras fábricas para fazerem o nome deles. Mas a responsabilidade por declarar estes eletrónicos são de quem manda fazer a marca própria. Isto também acontece nas embalagens dos iogurtes, das bolachas, dos chocolates, por aí afora. Para entender melhor quem é o produtor do produto, também aconselho que leiam, consultem as nossas circulares, nomeadamente a Circular 1 de 2021, que está disponível no site oficial da APA. Entrando em resíduos, fluxos específicos, tem várias circulares e esta é uma delas que tem importância para este tema. Resumindo e tentando aqui explicar melhor em termos de esquema, então temos que o produtor do produto é o fabricante quando está sediado em Portugal, é o revendedor da marca própria, é o importador de país terceiro ou quando está adquirido na União Europeia, portanto todo o tipo de importação, e também as questões das vendas à distância, online, particulares e não particulares. Depois importa ver que para cumprir o 7º e o 19 é o produtor do produto propriamente dito, ou terá que ser um representante autorizado, de acordo com o artigo 20º. E o representante autorizado é uma figura instituída também na legislação, mais conhecida para os equipamentos eletrónicos, mas agora estendida para todos os fluxos específicos. Há situações em que é obrigatório haver um representante autorizado, noutras situações em que há um pode e noutras situações que não é de todo. Por exemplo, quando eu sou uma organização fixa, sediada em Portugal e que estou a importar de um país terceiro,
quem tem a responsabilidade sou eu que estou a importar, o distribuidor. Aqui não há representante autorizado. Por sua vez, se eu estou em Portugal, mas estou a importar de um país dos Estados-membros da União Europeia, pode haver um representante autorizado, assim desonera os distribuidores, sendo que é necessário haver uma declaração de acordo com o número 8 do artigo 20 para que esses distribuidores saibam que estão a cumprir a legislação. Nas vendas à distância, é obrigatório haver um representante autorizado. Este esquema está disponível também no nosso documento de perguntas frequentes acerca do registro de produtores, que está disponível no apoio ao CELIAM. Outro termo também importante, ok, temos o produtor do produto, mas quem é que coloca no mercado? Há a definição no Unilex, que é conhecida de vários de nós, mas depois há situações que podem não ser bem claras. Por isso, constituímos, mais uma vez, uma circular que explica quem é que coloca. Por exemplo, eu, Mafalda, quando estou a comprar online 5 pneus para o meu veículo, eu não estou a colocar no mercado, porque estou a fazer isto em nome pessoal. A responsabilidade não será minha pelo registro de produtores, mas sim de quem me vende a mim. E isso está explicado na circular, e também é importante aqui esta questão da circular para quem está a importar matérias-primas embaladas, porque antigamente julgava-se, e bem, que quem importava essas matérias-primas embaladas tinha esta responsabilidade, mas de acordo com a nova alteração do Unilex, é de quem vende e não de quem importa. No que diz respeito ao registro de produtores, em termos de plataforma informática, ela é um módulo do CIRER, que é este quadradinho aqui a verde, em que temos o MIR, a EGAR, o MRU, o CILOGRE, o RP, que é o registro de produtores, os MTRs para movimentos transfronteiriços de lista laranja e lista verde. Isto funciona como CIRER, que funciona na plataforma da APA, que é o CELIAM, onde tem outros módulos de outros temas, como os recursos hídricos, os gases fluorados, o CEL, por aí afora. Na lei aparece escrito CIRER, porque já vem de trás, vem do tempo do CILOGRE, que ainda era na altura em que havia o Instituto de Resíduos, muito antes de haver a APA como hoje a conhecemos. Este CIRER vem então regulado no Regime Geral de Gestão de Resíduos, que é o Decreto-Lei 102/2020, de 10 de dezembro, dos artigos 94 para a frente, e aqui conseguem perceber quem é que tem a obrigação, quem é que está sujeito a este enquadramento e às declarações anuais. Portanto, no 99 refere a questão do registro eletrónico de produtores abrangidos pela responsabilidade legada do produtor, daí aqueles fluxos que há pouco eu mencionei. Depois, no 97, tem a lista quem tem que submeter, e nos seguintes, no 98, por exemplo, na linha J, refere os produtores do produto, os embaladores, bem como os fornecedores de embalagens de serviço, sujeitos a esta obrigação. O artigo 99 já refere a informação mínima que se tem que dar. No caso do registro de produtores, é o tipo e a quantidade de produtos, material ou embalagens que são colocadas no mercado, indicando a sua quantidade. E quando falo em mercado, estou sempre a falar em território nacional. É aquilo que se coloca em território nacional. Não há a obrigação de reportar o que se exporta, por exemplo. Existem contornações. Importa explicá-las e dizer quais são, para estarem conscientes que, se tiverem uma fiscalização pela ASAI, pela AT, incorrem risco de contornações ambientais. Elas são principalmente 3, 2 consideradas graves e uma considerada leve. As graves têm a ver com o fato de não se enquadrar, portanto, o incumprimento da obrigação de inscrição, e depois o incumprimento por não declarar, porque não basta enquadrar, tem que fazer o enquadramento e depois todos os anos submeter os dados, que são as declarações anuais, que são feitas no período que decorre de 1 de janeiro a 31 de março de cada ano. Existe ainda uma contornação ambiental leve quando essa informação é incorreta e insuficiente. E aqui importa dar alguns exemplos. Por exemplo, eu posso estar a declarar os meus eletrónicos e não declarar as embalagens. Isso é insuficiente, porque não há telemóveis vendidos a granel, assim como o óleo lubrificante, ou tenho que declarar o óleo e a sua embalagem, ou o óleo ou o veículo em que ele está incorporado, ou o equipamento. E o mesmo se passa com os veículos. Eu, quando declaro veículos, tenho que declarar também os pneus, as baterias, os óleos, porque os carros não andam sem pneus, não é? Portanto, temos que declarar todos os fluxos específicos. E isto pode ser uma questão de incorreto ou insuficiente, bem como, por exemplo, naqueles fluxos em que há a obrigação de dizer a marca. Se não disserem a marca, há informação insuficiente. Ou se disserem 2 marcas e depois a ASAI chega ao vosso armazém, têm 3 marcas, é insuficiente.
incorrem numa contaminação ambiental leve. Depois, além destas disposições do Regime Geral de Gestão de Resíduos, importa ver o que está no UNILEX, que é o artigo 19. E aqui, além da informação mínima, fala de um pouco mais. É preciso também dizer qual é o sistema de gestão que optaram e indicar qual é a entidade gestora. E quem validou o enquadramento vai ser essa entidade gestora que vocês mencionam na plataforma. Descreve ainda que para fazer as declarações, naquele período que eu referi, têm que fazer a declaração estimativa do ano em que estamos e a correção do ano que passou, do ano anterior. Há contornações também previstas no artigo 90, contornações ambientais, há também contornações económicas, portanto aqui há um regime misto, e isto tem a ver com o regime jurídico das contornações económicas, que tem valores diferentes das ambientais e tem muito relacionado com a questão do representante autorizado. Deixando a legislação para trás e falando da plataforma em si. Então, os fluxos abrangidos são quais? São as embalagens, os óleos, os pneus, os equipamentos eletrónicos, as pilhas e acumuladores e veículos. Mas, daqui para a frente, haverá outras obrigações pela diretiva do Single Use Plástico. Vamos ter também artes de pesca, produtos de tabaco, os copos que não são embalagem e já é possível ver alguns desses fluxos na plataforma quando vão fazer os novos enquadramentos. E o que é que se tem que fazer? Em síntese, é o seguinte: o produtor embalador faz o enquadramento. Uma vez feito o enquadramento, se for bem feito, nunca mais tem que mexer no enquadramento. Se quiserem adicionar produtos, basta editar. Depois, todos os anos, têm que fazer as declarações estimativa e correção. E não importa só escrever e gravar, é preciso submeter. O ano passado, por exemplo, tivemos várias declarações gravadas que não foram submetidas, mas só se cumpre a legislação quando se cumpre, quando se clica no botão de submeter e fica a declaração concluída. O mesmo se passa para o representante autorizado e para as entidades gestoras, que além das declarações anuais, têm também as declarações intercalares. Realça ainda que o enquadramento para as embalagens está aberto desde julho de 2017, para os óleos, pneus e veículos desde outubro de 2017, para os eletrónicos e para as pilhas desde 1 de janeiro de 2018, porque até essa data existia as entidades de registro conhecidas e licenciadas, que era a ANRE, Ecopilhas e Valorcar para as baterias. Portanto, quem já estava no mercado devia ter feito isto em 2017 para fazer os seus enquadramentos, para depois em 2018 iniciar as declarações. Quem entra de novo no mercado, após a abertura da atividade, tem 30 dias para cumprir esta obrigação. E os passos são estes. Portanto, primeiro, registrar no CILIAM se nunca estava no CILIAM, mas provavelmente estaria no CILIAM para fazer o MIR, para fazer as EGARs, ou porque tinham um poço lá no Monte Alentejano e tinham que fazer a captação da água. E depois de estar no CILIAM, ter as suas passwords no CILIAM, há que vir aos fluxos específicos fazer o enquadramento do produtor e depois, então, todos os anos, as declarações, estimativa e correção. São sempre duas, estimativa e correção. Têm muita informação disponível no nosso apoio ao CILIAM, que é um microsite só para questões do CILIAM. Aqui podem ver informação sobre a EGAR, sobre o mapa integrado de registro de resíduos, que é o MIR, sobre os MTRs, mas também dos fluxos específicos. Têm textos, têm perguntas frequentes e têm os manuais. E também no último separador, que é o 8, tem os inventos, que permite ver soluções como estas e outras, organizadas por terceiros ou pela própria APA. Para fazer o enquadramento e depois as declarações, há alguns termos que é preciso saber para cada fluxo. Assim, para as embalagens, importa perceber que logo à cabeça têm que distinguir em 3 grandes grupos: as embalagens de medicamento, as embalagens de fitofarmacêuticos, biocidas e sementes e as embalagens generalistas. Se houver dúvidas, além de poderem ter o manual ao lado, que está no apoio ao CILIAM, cada passo há sempre um izinho na plataforma que, se clicarem por cima desse i, abre uma caixa de texto a explicar. É o texto informativo que consta neste slide, que eu não vou estar aqui a ler, porque depois podem consultar com mais calma. Após escolher estes 3 grandes grupos, se estivermos na parte das embalagens de medicamento, vamos ter que escolher o setor: farmácia comunitária, veterinária, hospitalar ou produtos veterinários. E a opção que vai aparecendo a seguir depende sempre da anterior. Por exemplo, se eu escolher o setor hospitalar, jamais me irá aparecer a entidade gestora Valormed para o efeito, porque não tem licença para tal. Depois de escolher o setor, tem que escolher os materiais de embalagem
e se o material for plástico, vou ter que escolher o polímero. O mesmo se passa para as embalagens de fitofarmacêuticos, sendo que aqui há uma diferença porque eu vou ter que dizer a dimensão, a questão de se é inferior ou superior a 25 litros ou quilos. Depois o material de embalagem tipo de plástico é idêntico ao anterior. No caso das embalagens generalistas, há mais informação, portanto eu vou ter que definir se são produtos de grande consumo ou embalagens de produtos industriais. Se for de grande consumo, a seguir escolho se é reutilizável ou não reutilizável e depois se é primária, secundária, terciária e ainda tenho o saco de caixa, as embalagens multipack e as embalagens de serviço, exceto saco de caixa. Foi necessário separar o saco de caixa porque para saco de caixa, como há um reporte comunitário em que eu tenho que dizer a espessura da parede, exige mais informação. Estes são os passos para enquadrar então os produtos das embalagens. Outra questão que nos fazem muitas vezes é se eu tenho ou não tenho uma embalagem. E isso é importante ver a definição de embalagem que consta no Unilex, que remete para um anexo onde há critérios. E a embalagem é aquela que serve para conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar. E retenham o termo apresentar, porque vão ver daqui a mais uns minutos porque é que eu estou a dizer esta questão. Os critérios passam pela sua função, e aqui eu gosto de dar sempre o exemplo dos cabides. Os cabides para vestuário, se forem vendidos com a peça de vestuário, estamos perante uma embalagem primária e é embalagem. Mas se eu for ali a uma outra loja que não vende roupa, mas que vende objetos do dia-a-dia e comprar 5 cabides, eu estou a comprar um produto que não é uma embalagem. E o mesmo se passa, por exemplo, com as cápsulas de café. Se eu depois de beber o café ficar vazia, é uma embalagem. Mas aquelas cápsulas mais conhecidas como a Nespresso, Doce Gusto, que o café fica lá dentro, não estamos perante uma embalagem. O critério seguinte tem a ver com o fato de ser enchida no ponto de venda e estamos a falar das embalagens de serviço. E aqui temos, por exemplo, pratos e copos, mas os talheres não são embalagens. Depois o critério seguinte, que é da linha C, tem a ver com os componentes e acessórios. Quem já comprou Benuron para crianças sabe que tem uma seringa para dosear ou uma colher. Isso faz parte da embalagem, assim como a própria bula que vem dentro da caixa. E estamos perante várias embalagens primárias. Tem a embalagem primária, que é o frasco de vidro, e a caixa de cartão do Benuron também é uma embalagem primária. Depois, se houver uma caixa com várias caixinhas de Benuron, aí estamos perante uma embalagem secundária, que é o exemplo seguinte. Portanto, a embalagem primária é aquela que constitui a unidade de venda, é aquela que, no fundo, é o meu produto em si, que pode ter vários, não é? Por exemplo, o exemplo que está aqui é de um perfume, tem a embalagem de vidro, a caixa de cartão e, às vezes, a caixa de cartão ainda tem uma película de plástico à volta para selar. As embalagens secundárias são aquelas que, no fundo, agregam várias primárias, podem ter um código de barras, aí são multipack, se não tiverem, não são. E temos as terciárias ainda de transporte, as paletes, os filmes, as cintas, constituindo embalagens terciárias. Há pouco, no critério C, esqueci-me de referir que o apresentar era importante porque as próprias etiquetas de uma peça de roupa, daquela fruta que nós compramos a granel, mas que tem aquele autocolante, fazem parte da embalagem. São considerados embalagem e têm que ser declarados como embalagem, assim como o rótulo do pneu, da bateria, etc. Depois, além de distinguir primária, secundária e terciária, importa distinguir se são embalagens não reutilizáveis ou embalagens reutilizáveis. Não reutilizáveis são aquelas que são de utilização única, que nós usamos e deitamos fora, digamos assim. As embalagens reutilizáveis são logo concebidas à cabeça para fazer vários trajetos, várias rotações, mas têm que cumprir a norma 13.429. Caso contrário, não é considerada embalagem reutilizável. As embalagens reutilizáveis primárias dos produtos de grande consumo são embalagens que nós, consumidores, temos que pagar um depósito que nos é devolvido quando entregamos a embalagem vazia. Há várias bebidas alcoólicas, como cerveja, Sagres, Superboc, que ainda têm embalagens reutilizáveis. Há anos atrás havia o leite, havia também o azeite em embalagem de metal, mas hoje em dia as mais conhecidas são, sem dúvida, as cervejas. Na parte dos equipamentos eletroeletrónicos, também temos aqui a questão que até meados de 2018 havia 10 categorias, agora há 6. E essas categorias, olhando só para a designação, pode levar-nos em erro, porque não é completamente claro, portanto importa ver a definição.
No caso da categoria 1, olhando para a definição, equipamentos de regulação de temperatura, eu se calhar iria incluir ali as ventoinhas, mas não pode ser porque a definição diz que tem que ter um líquido e como tal a ventoinha não tem. Esta tabela que também está disponível no nosso portal tem exemplos de IES e exemplos de mal interpretação. Outro caso que eu queria referir é as lâmpadas, que antigamente estavam em 3 grandes categorias e agora estão todas aqui, mas as luminárias não constam na 3, irão constar na 4 ou na 5, que de seguida se apresenta. Para saber se está na 4 ou na 5, que tem a ver com a dimensão ser superior ou inferior a 50 cm, existem regras essas também estão publicadas no nosso portal, que tem a ver como é que se mede. Portanto, se for um equipamento mais esférico, é o diâmetro, se for um paralelepípedo, é a maior dimensão entre a profundidade e a altura. Tudo isto também está disponível no nosso portal. Depois, importa esclarecer que o peso a declarar é o peso integral, excluindo a sua embalagem, as suas pilhas, instruções e manuais. A única exceção que existe é para os toners e há-me a circular nesse respeito, porque o toner, no fundo, o peso, quando ele chega ao fim de vida, é inferior porque consumiu-se a tinta. E aqui há algumas nuances que é preciso ter em conta. Daí a circular 3/2021, que explica essa situação. No que diz respeito a óleos, a designação que tem que colocar na plataforma tem a ver com as aplicações, são as mesmas que se faz junto a Soja e Lube. Esta tabela está no manual, não vou estar aqui a lê-la. Papilhas e comadores, temos que identificar a tipologia, portáteis, baterias ou baterias de automóveis e depois o sistema químico que vai desde o alcalino, o lítio, botão, níquel, cádmio, chumbo ácido, por aí afora. Os pneus é mais simples, há que indicar apenas as categorias, se é ligeiro, se é uma aeronave, se é uma bicicleta, um veículo industrial, por aí afora. No caso dos veículos, são as categorias. Eu peço desculpa, há aqui um slide errado, não era esta tabela, seria a tabela dos veículos, seria as categorias M1, N1, aquelas do IMT. A nível de novos desenvolvimentos, o que é que se fez agora no decorrer do final de 2021 para 2022? Quando estão a fazer o enquadramento, aparecem os artes de pesca, copos de plástico e tabaco, que são aqueles fluxos que há pouco mencionei, que são da nova diretiva SUP, mas não é para fazer o enquadramento para já, porque também não há entidade gestora à data. O tabaco, a entidade gestora vai iniciar em janeiro de 2023, portanto será para fazer o enquadramento nessa altura. Depois, damos aqui a oportunidade também de quem se engana, que aconteceu muitas vezes no passado, porque quando escolhem o tipo de enquadramento têm que dizer se são produtor do produto, entidade gestora ou representante autorizado. Havia muitos que colocavam a questão que eram a entidade gestora e depois a APA tinha que indeferir e depois da APA indeferir era necessário editar, remover o NIF da base de dados e depois podiam fazer um enquadramento como produtor. Neste momento é possível eliminar esse enquadramento para ser mais rápido. Outra nova funcionalidade tem a ver com a alteração dos estados dos fluxos, porque foi acrescentado o representante autorizado para todos os fluxos. Portanto, os estados são estes, portanto, está enquadrado quando os produtos são todos enquadrados, incompleto quando há uma invalidação ou indeferido, desenquadrado quando há um produto desassociado ou cancelado e cancelado quando estão todos os produtos cancelados. Deixem-me realçar que para submeter a declaração é necessário que todos os produtos estejam enquadrados ou cancelados. Se houver produtos incompletos e desenquadrados, há a necessidade de editar o enquadramento para conseguir que estes produtos fiquem nos estados que devem estar para conseguir submeter a declaração. A declaração abre tantas linhas quanto os produtos enquadrados naquele ano. Isso é muito importante para quando enquadram ou desenquadram o vosso produto, ter atenção à data que fazem. Porque, por exemplo, se desenquadrarem um produto com data de 30 de dezembro do ano passado, não vai aparecer na declaração de 22. Se querem que apareça na de 22 porque tiveram a colocar no mercado pelo menos um mês de janeiro, têm que ter atenção a essas datas que colocam. Havia também a questão de alguns erros, porque as pessoas estão habituadas a usar quilos e o CIRER é para toneladas, então colocamos aqui um botão de conversão automática, é um alerta para verificar se estão, no fundo, a fazer a conversão certa. Era o caso das pilhas portáteis, as pilhas de botão são muito leves, é preciso colocar muitas no mercado para atingir um valor grande e havia erros de simpatia que nós percebemos que tinha a ver com a transferência a conversão de toneladas para quilos e de quilos para toneladas, então colocamos aqui uma ajuda. Outra novidade é o botão de partilha de dados, para evitar que tenham que fazer 2 reportes, à APA e às entidades gestoras às quais transferem a responsabilidade e pagam a prestação financeira. Há aqui a possibilidade de dizer, ok, eu quero partilhar estes dados
com a entidade gestora com a qual eu aderi e dizem quais são os fluxos que querem fazer. Se derem esta possibilidade, a entidade gestora pode vir cá com o Web Service buscar esses dados. Nota que, para conseguir avançar, é preciso dizer que sim ou não. Caso contrário, também não conseguem submeter a declaração. No final de tudo, depois de gravarem, aparece um alerta que é para validar se as quantidades estão preenchidas. Isto faz com base em alguns outliers, não é inibitório, vocês conseguem avançar, para isso basta clicar no botão sim, para confirmar que os dados estão corretos e avançam. Se acharem que há ali um valor ou outro que pode estar errado, clicam no não e voltam à parte de edição e conseguem alterar então essas questões. Tudo isto que eu estou aqui a dizer está nas FAQ, e daí eu ter mencionado que aqui é FAQ B9, lá atrás seria a B8, para poderem consultar isto mais tarde no nosso documento de perguntas frequentes. Este ano já vos vai aparecer campos novos nas embalagens e nos veículos. Os campos novos que aparecem nas embalagens prendem-se também com a diretiva do Single-Use Plástico, Decreto-Lei 78/2021, e que nós somos obrigados a reportar à Comissão Europeia determinada informação com base naquilo que vocês dizem. Então vão ter que dizer aqui a quantidade colocada de garrafas de bebida inferior a 3 litros, outra informação relativamente aos recipientes no âmbito da SUP, porque há aquela meta de redução que nós temos de ter para os copos e para os recipientes de comida take-away, por exemplo. Portanto, esta informação já vem na declaração de 2022. Nos veículos, havia a necessidade de enviar todos os anos um ficheiro de Excel para a APA indicando as ações. Para evitar que tenham que vir ao CIRER e enviar o Excel, optamos por incorporar essa obrigação, que é a obrigação do número 8 do artigo 19, aqui neste formulário. Portanto, além de ter que dizer quantos veículos colocam no mercado, e aqui os veículos já não é em tonelada, é em unidades, vão ter que também descrever sucintamente as ações que fazem ao abrigo do número 8 do artigo 19. Relembrar que neste momento está a decorrer o período declarativo, a correção de 2021 e a estimativa de 2022. O prazo, de acordo com a lei, é sempre de 1 de janeiro a 31 de março. O ano passado houve prorrogação porque estávamos em pandemia, este ano não poderei dar ainda essa certeza. Temos então, e reforço, o manual e as perguntas frequentes disponíveis no apoio ao CELIAMB. Estes documentos são evolutivos. Isto quer dizer o quê? Que nós, de vez em quando, vamos acrescentando mais perguntas frequentes, o manual vai sendo melhorado também tendo em conta as vossas dificuldades. Portanto, não imprimam, consultem. É um site que tem redundância, portanto, está sempre disponível. Consultem na hora que precisem e tem aqui várias ferramentas. Se a sessão de hoje ainda não for suficientemente clara para vós, há sempre mais eventos que podem consultar no separador 8 dos eventos. Vamos ter outra sessão dia 11 de março, que julgo que ainda tenha algumas inscrições disponíveis. Dizer ainda que quando quiserem entrar em contato connosco, no que diz respeito ao CELIAMB, há uma linha direta, tem um formulário para colocar dúvidas. Se este formulário não vos for simpático ou de fácil utilização, podem e devem colocar questões no modo de mensagens dentro do CELIAMB, ou ainda assim, se preferirem enviar e-mails, penso que façam para o geral@apambiente.pt, porque aí é logo registado o nosso sistema de gestão documental. Atenção ao assunto, por favor, porque às vezes põem "eu quero saber informação", e isso é muito vago, já não sabe para que lado é que é, porque a APA tem resíduos, tem água, tem clima, enfim, tem orla costeira. É importante que no assunto digam que querem falar de resíduos e, em concreto, de registro de produtores, ou do MIR, ou do MTR. Portanto, importa clarificar a que tema é que querem falar para que os colegas do expediente remetam diretamente para os departamentos responsáveis. Se o tema for ambíguo, pode perder-se dentro da casa e andar alguns dias até chegar à pessoa que irá responder. Ainda assim, a maneira mais fácil de chegar a nós é através das mensagens do CELIAMB, que nós conseguimos, não digo responder no dia, depende do fluxo de mensagens que nos chega por dia, mas na semana que respondemos certamente. Façam desde já, estamos a 8 de março, ainda faltam 3 semanas para acabar o período declarativo. Não deixem para dia 30, porque senão não vamos conseguir responder à vossa questão no dia 30, alterarem o vosso enquadramento, a entidade gestora validar o enquadramento e depois fazer as declarações. Não deixem para a última. Importa desde já ter o enquadramento bem feito para conseguirem submeter as declarações.
Obrigada pela vossa atenção, espero que esta sessão tenha-vos sido útil e estou disponível para responder a dúvidas que tenham e queiram colocar. Obrigada.